Ei, gente, quero saudá-los com a paz do Senhor, que ultrapassa qualquer entendimento. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Hoje nós vamos entrar no capítulo 31. Jó declara sua integridade nos seus deveres. Antes de continuar o vídeo, deixa o seu like e deixa o seu comentário. E Jó fala aqui nesse capítulo que, olha, fiz concerto com os meus olhos, fiz concerto com meus olhos, como pois os fixaria numa virgem. Porque qual seria a parte de Deus vinda de cima, ou a herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura, não é a perdição para o perverso e o desastre para os que praticam iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Então aqui, gente, no capítulo 31, Jó está declarando a sua integridade. A sua integridade, né? E aqui no capítulo 31, ele reconhece, Jó reconhece o seu atual estado, no capítulo 30, e aqui ele continua, né, persistindo no voto da sua inocência. Jó afirma não ter se entregado à luxúria, conforme Jó 31, do 1 ao 4, que ele falou assim: eu não me entreguei à luxúria. Ele está falando aqui, ó, quando ele fala assim, ó, ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os seus passos? Se andei com vaidade, verso 5, se andei com vaidade e se meu pé se apressou para o engano, pesa-me em balanças fiéis e saberá Deus a minha sinceridade. Se os meus passos se desviaram do caminho e se o meu coração segue os meus olhos e as minhas mãos se apegou em alguma coisa, então semeie eu e outro coma, e seja a minha descendência arrancada até a raiz. Então ele falou: se eu fiz alguma coisa, que o Senhor mostre, né? E ele falou assim, olha, ele afirma ter agido retamente aqui no capítulo 31, que eu quero convidar vocês para estar lendo o capítulo 31. Ele afirma ter andado corretamente e em todos os seus procedimentos com justiça e com bondade para com todos os homens, conforme o versículo 5 até o 23 do capítulo 31 de Jó. 5, ele fala assim, ó, eu já até li para vocês, né? Vou continuar aqui, ó, no verso 8, do 8 em diante. Então, ele termina falando assim, ó, semeei, então semeei eu e outro coma, e seja a minha descendência arrancada da terra, que a minha raiz seja arrancada da terra, se eu estou em pecado. Ele falando aqui, se o meu coração deixou o Senhor se deixou seduzir por uma mulher, ou se eu andei rondando a porta do meu próximo, então moa minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela, porque a mulher dele estava viva, né? E ele falou assim, então moa a minha mulher, como se diz, eu entendo assim que ele fala assim, que pode moer a minha mulher, porque ele falou assim, eu nunca olhei para a mulher com outro olhar, como se diz, ele era íntegro, ele era um homem de uma mulher só. E outra coisa que ele falou aqui, ó, porque isso seria uma infâmia e pecado quer dizer delito, pertencente aos juízes, porque é fogo que consome até a perdição e desarraigaria toda a minha renda. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva, quando eles contendiam comigo, então
Que faria eu quando Deus se levantasse? Inquirindo causa, que lhe responderia? Aquele que me formou no ventre, não o fez também ele? Ou não nos formou do mesmo modo na madre? Se retive, se eu fraudulei o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva, ou sozinho comi o meu bocado e o órfão não comeu dele, porque desde a minha mocidade cresceu comigo como seu pai, e guiei desde o ventre da minha mãe. Se alguém vier morrer, se alguém vinha perecer por falta de veste, ou o necessitado, se ele não tivesse coberta, e seus lombos me não abençoaram, e se ele não se aquentava com as peles dos meus cordeiros, se eu levantei a mão contra o órfão, porque na minha porta via a minha ajuda, então caia do ombro a minha espada, que quebre-se o meu braço desde o osso. Que ele falou assim, tudo eu fiz. Então aqui ele tá falando, eu ajudei a viúva, eu ajudei o órfão, eu fiz tudo que era reto, nunca olhei para mulher nenhuma, e Jó não estava entendendo que ele estava sendo provado, né? E ele falou assim, se no ouro pus a minha esperança, se eu coloquei o meu coração em riquezas materiais, né? Se pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, tu és a minha confiança, me diga, porque Jó sempre colocou a esperança dele em Deus. Minha esperança é o Senhor Jesus. Quero falar com você. Coloque a sua esperança em Deus. Aqui no capítulo 31 de Jó, Jó está declarando a sua integridade. Ele era íntegro com seus servos, ele era íntegro com as suas mulheres, com a sua mulher, que eu entendo que ele teve apenas uma mulher, né? E ele fala assim, ó, se me alegrei de que era muita a minha fazenda e de que a minha mão tinha alcançado muito, se olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua caminhando gloriosa, Jó aqui ele coloca assim, se eu me gloriei em alguma coisa, e o meu coração se deixou enganar em oculto, e a minha boca beijou a minha mão, e o meu coração se deixou enganar, né? Também isso seria delito, isso seria pecado pertencente ao juiz, pois assim negaria a Deus o que está em cima. Se eu fiz isso, eu estou negando a Deus. E ele falou que não fez. Nesse capítulo, ele declara a sua inocência. E ele fala assim, o estrangeiro não passava a noite na rua, as minhas portas abriam sempre para o estrangeiro. Hoje fica difícil de abrir a porta para o estrangeiro, porque o mundo jaz no maligno, mas aqui Jó atendia os estrangeiros, né? Porque o Senhor, aquela ordenança de Deus, atendeu os órfãos, a viúva e os estrangeiros. Ele falou, não neguei nada a ninguém. E ele queria entender por que estava acontecendo aquilo nesse momento. E ele falou assim, trema eu perante uma grande multidão, e o desprezo das famílias me apavore ou me cale e não me saia a porta. Ah, quem me dera um que me ouvisse, eis que o meu intento é que o Todo-Poderoso me responda, e que o meu adversário escreva um livro. O desejo dele se cumpriu. Não sei se foi o inimigo dele que escreveu, porque o livro de Jó não é intitulado
quem escreveu. Aqui não fala quem escreveu o livro de Jó. Eu posso até dar uma conferida aqui, que é muita coisa, né? Eu estou lendo desde Gênesis a Apocalipse. Já estou em Jó, mas o que eu vi aqui, o que eu percebi aqui, que esse livro aqui pode ser, né, um dos amigos dele e tudo, mas aqui não cita o autor do livro de Jó, não cita. Posso estar olhando aqui para vocês, olha, não tem autor, tem, né, mas não fala quem é o autor. Tá vendo? Então, aqui até fala assim que Jó pode ser visto como um tipo de Cristo. Jó passou por um grande sofrimento e foi humilhado e privado, até pelos seus amigos, né? E ele vai falando aqui, por certo que o levaria sobre meu ombro e sobre mim o amarraria ou colocaria uma coroa. Então ele falou, então Jó aqui nesse capítulo 31, ele afirma o tempo todo: atendi o estrangeiro, atendi a viúva, atendi o órfão. E por que está me acontecendo essas coisas? Gostaria que Deus me falasse. O número dos meus passos lhe mostraria como príncipe me chegaria a ele. E se a minha terra clamar contra mim, e se os meus regos juntamente chorarem, se comi a sua novidade sem dinheiro e sufoquei a alma dos seus donos, por trigo me produza cardos, por cevada e joio. Acabaram-se aí as palavras de Jó. No capítulo 32, no capítulo 31, aí eu pulando para o 30, calma, nós vamos chegar lá, né? Então aqui, gente, no capítulo 32, o objetivo de Jó aqui é declarar a sua inocência. Mesmo sendo desacreditado, Jó declarou a sua inocência, não sabendo ele que ele estava sendo provado. Meu querido, minha querida, meu amado, nós passamos por prova. Parece que tem hora que nós não vamos aguentar, mas segura firme, pois Deus é contigo. Amém? Deixa o seu like, palavra e fé. Flor de Maio, Patrícia Regina, gratidão a Deus, em nome de Jesus. Amém? Deixe seu like e o seu comentário.